Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre saúde emocional, sobre como gerir as emoções, como tratar as emoções com óleos essenciais, com soluções naturais. Hoje, após pandemia, quem é que não está precisando de um tratamento natural, na verdade? Nós não somos contra os fármacos. Nós entendemos que a medicina tem sim o seu lugar e muito importante, ai de nós se não fosse a medicina. Porém, nós entendemos também que o que nós pudermos evitar dos fármacos e ir para a medicina integrativa, nós teremos melhor qualidade de vida, teremos mais benefícios para a nossa saúde, tanto física como emocional. A Doterra é uma empresa maravilhosa que veio para o Brasil, está aí com uns 4 anos, e as paradinhas é porque eu estou admitindo o pessoal aqui. Já 4 anos no Brasil, é uma empresa que busca a alma da planta, extrai de cada país de origem a essência da planta, para que possa trazer nesses frasquinhos aqui para nós, ó, nosso tratamento terapêutico. O fundo aqui está difícil de deixar ver, mas vocês têm aí os óleos essenciais. E a Doterra tem o certificado de pureza e garantia dela, que são os testes que são feitos nos óleos essenciais após a extração, e também quando é embalado os óleos são feitos mais de 50 testes. Então é uma empresa que dá garantia para você que você está adquirindo um produto 100% puro. Os óleos essenciais são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a própria erva. Então, com isso, nós temos aqui os óleos essenciais para usar apenas gotinhas, né? Não é necessário muito, às vezes a pessoa vê o tamanho do frasquinho e fala assim, nossa, mas desse tamanhozinho, só que você vai usar 1 a 2 gotas. Uma gota do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da própria erva. Então, nós temos aí os tratamentos potencializados para cuidar da nossa saúde. Eu sou Esther Neri, sou mãe de 4 filhos, estou em Doterra tem 4 anos. Iniciei na Doterra procurando qualidade de vida para a minha família, então eu já trabalhei em outras empresas de marketing multinível, porém na Doterra eu iniciei com o intuito de adquirir os produtos com desconto, porque são de grande qualidade e eu vi a oportunidade de adquirir os produtos com desconto sem ter aquela pressão de você ter que todo mês pôr um pedido. Então, isso me estimulou muito a me cadastrar em Doterra. Após me cadastrar em Doterra, eu conheci o tamanho da empresa, fui vendo a potência da empresa e enxerguei nela uma oportunidade de negócio, onde eu poderia, em plena pandemia, trabalhar de dentro da minha casa com os óleos essenciais. E iniciei o trabalho juntamente com meu marido. Foi a primeira empresa onde trabalhamos juntos, assim, até para sair na rua, né? Para fazer as visitas e tal. Trabalhei em outras empresas, ele fazia parte, mas não era tão junto como foi em Doterra. E ao me deparar em trabalhar junto com o marido, gente, a coisa apertou. Não por culpa do marido, meu marido é uma pessoa maravilhosa, porém, o acúmulo de emoções que eu tinha dentro de mim. E quando eu me deparei em. Eu sempre olhei ele, meu marido sempre trabalhou com vendas desde os 8 anos de idade. E ao olhar ele, então, eu sempre o vi como grande, maior que eu, acima de mim. Então, isso me deixou um pouco abalada emocionalmente, que quando nós íamos fazer live, ele sempre tentando me puxar para o negócio, sempre buscando que eu trabalhasse junto com ele. Poxa, que legal, na pandemia a gente vai ficar mais perto um do outro, nós vamos trabalhar juntos, vamos realizar nossos sonhos e vai ser maravilhoso.
Só que para ele estava saindo, para mim, eu já me deparei com as minhas emoções, com as travas da minha parte emocional. Nisso, eu iniciei um curso de terapia MPC, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele, porque é um curso terapêutico para autocura. Então, em busca da autocura, eu fiz esse curso e eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Então, eu vi em doTERRA a oportunidade de ajudar pessoas e no MPC também, porque eu falei assim, bom, sou esposa de pastor e lido com muitas pessoas. E isso para mim sempre foi algo muito difícil também, porque eu me via constantemente em conflitos. Eu me via constantemente em conflitos por não saber me relacionar com as pessoas. Então, eu vi as duas oportunidades, pandemia dentro de casa, oba, vamos fazer o curso e vamos fazer doTERRA. Iniciei doTERRA. E confesso para vocês que foi muito difícil, principalmente nas lives. Eu comecei, tá aí a nossa amiga Ariana e a Elisângela, que iniciou junto comigo. Eu percebia que quando eu tinha que fazer uma live com elas, eu ficava bem, tranquila, as minhas amigas. Porém, quando o marido estava junto, eu travava. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Culpa de quem que é? E eu descobri que não era culpa de ninguém, né? Encontrei aí uma amiga terapeuta também, que eu vou apresentar ela logo mais, e busquei ajuda. Busquei ajuda para tratar das minhas emoções. Na verdade, essa amiga que eu procurei foi para tratar a minha filha. Algo que a gente tinha de tratamento para fazer. Porém, marcamos e remarcamos, não deu certo da minha filha fazer o atendimento, e eu já tinha pago tudo. Eu falei, poxa, então vai eu mesmo, né? Cheguei para ela com alguma questão que eu tinha, um conflito, a princípio, e ao ela fazer aquela anamnese, ela percebeu, ela falou assim, olha, eu estou percebendo, você tem sim esse conflito para tratar, mas você está precisando mais de tratar a sua área profissional, porque é dela que você mais fala. E foi muito gostoso para mim ver esse olhar profissional dela e entender, porque quando nós estamos sobrecarregados com nossas emoções, nós ficamos meio perdidos, confusos. E agora, por onde eu começo a tratar as emoções? Os óleos essenciais tratam sim, mas não dispensa um tratamento terapêutico. Então, agora eu quero convidar a nossa querida amiga Caroline, deixa eu ver se eu consigo mudar a telinha aqui. Tinha aqui. Caroline Wixorek. Falei certo, Caroline? Boa noite. Boa noite, falou sim. Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo, Caroline. A Caroline trabalhou aí 20 anos como secretária bilíngue, trabalhou também com terapias integrativas e após essas terapias ela encontrou também o mesmo curso que eu fiz, que é o MPC, e nós nos conhecemos através dessa rede de relacionamentos. E foi com a ajuda da Ana Caroline, ó, de onde eu tirei o Ana? A minha filha Ana. Tá bom, gente, é normal, tô nervosa, tá tudo bem. É, e foi através da ajuda da Caroline que eu consegui destravar e hoje estou tendo assim um resultado maravilhoso em doTERRA. Para quem me conhece há tempos aí, viu a diferença, o tanto que eu melhorei na parte aí de apresentação. Hoje eu posso apresentar com o marido, sem marido, sozinha, com as amigas, que eu consigo fluir, graças a Deus, e aos tratamentos terapêuticos. Então, seja muito bem-vindo, Caroline. Vamos falar um pouco. Obrigada pelo convite. Foi Vamos... muito bom você ter me chamado e muito bom você ter me dado o seu feedback desse atendimento. Tem bastante tempo que eu fiz esse atendimento, né? Foi. Eu acho que tem mais de 6 Tem, meses já.
Tem mais de 6 meses. E só agora que eu vim dar o feedback para ela, gente. Porque, sabe por quê? Porque o processo de cura, ele não acontece, não cura é diferente de milagre. Milagre acontece imediato, a cura é um processo. Então a gente vai se desenvolvendo, vai fazendo as terapias. Ela me passou aí várias, eu não sei como dizer o termo aí, para eu ficar lendo, né? Como que chama, Caroline? É, eu passei para você umas meditações, eu passei E para você uns decretos para que você falasse por uns dias, né? Então, e também tem fora, né? Eu mostrei para você o que estava te adoecendo, né? Eu perfeito, viabilizo a sua autocura, mas o processo é seu. Então, você também precisava fazer alguns arranjos, com você, dar alguns passos, e tem o seu tempo, né? Às vezes a gente quer que seja rápido, mas é o seu tempo, o tempo que o seu corpo também dá conta. Às vezes a gente dá um passo muito largo e não é aquilo que naquele momento o seu corpo aguenta. perfeito. E fala um pouquinho do MPC, o que significa essa sigla? É o método Procure Cicatrizes. Ele foi desenvolvido pela Dalila Machado, mas ele tem algumas bases, que é a nova medicina germânica do Dr. Hammer, a constelação familiar do Bert Hellinger, a epigenética do Bruce Lipton, a neurociência, entre outras coisas, mas essas são a que a gente mais usa, é mais fácil, vamos dizer assim, de falar. Perfeito, Então, ela juntou o que tinha de melhor, que funcionou para ela, e criou o método Procure Cicatrizes, que eu encontro a raiz do que adoece as pessoas, geralmente na primeira sessão. Então, não é uma terapia semanal, é com uma sessão só. perfeito, gente. Então, com apenas uma sessão, você consegue ir na raiz do trauma e ressignificar. Correto, Carolina? Isso, isso. As nossas dores vêm de um trauma. Dr. Hammer já dizia que a gente adoece por conta de um trauma, algo que a gente viveu e que foi muito intenso. E é vivido em solidão. Solidão quer dizer, você com a sua dor, meu Deus, o que que eu vou fazer? E agora? E você fica com aquilo, né? Bom, quantas vezes a gente não passa por isso, né? Um problema. Só que é uma. O que pode ser dolorido para mim, pode ser uma coisa tranquila para você, para Ana, para Maria Nilza, porque é a percepção de cada um. Por isso que pessoas passam pelas mesmas situações, por exemplo, dentro da sua casa, todo mundo passa por uma mesma situação, mas cada um vê diferente. E cada um pode adoecer diferente, com um sintoma diferente. E tem gente que pode não ter nada, porque passou tranquilo. Perfeito. É tão verdade isso, né? Que assim, eu mesmo não tinha conhecimento de tudo que estava me afetando emocionalmente. E ao fazer a sessão ali, ela buscou a raiz. E é interessante, gente, porque vem uma somatização desde o ventre, né, Caroline? Isso, porque a gente pode também, é, vamos dizer no português, pegar sentimentos da mãe. Às vezes a mãe vive um conflito e ela está grávida e aquilo passar para o bebê. Então, às vezes, o bebê mais para frente pode ter uma intolerância à lactose, às vezes por honrar aquela mãe que também tem intolerância à lactose, que foi desenvolver adulta. Quando criança tomava leite pra caramba e de repente está com intolerância à lactose. Algo aconteceu entre aquela mãe
aquela minha cliente, e a mãe dela, que a intolerância à lactose é um conflito com mãe, uma separação com mãe. Então, a gente tem que ver isso. E pode sim, o filho honrar a mãe e ter ali, quando a gente fala honrar a mãe, eu preciso tanto, eu gosto tanto dessa mãe, eu sou tão leal a ela, que eu vou ter os mesmos sintomas que ela. Que aí é um princípio da constelação familiar, e não é espiritismo, não é nada disso, não tem nada de religioso. A constelação familiar é essa, vamos dizer, essa lealdade familiar que tem do subconsciente. É o que a gente fala, é o subconsciente. Essas lealdades, os segredos não falados, tá? Entra aqui na nossa família mesmo. Perfeito. Então pode vir tanto de nós pegarmos as emoções da nossa mãe, ou até mesmo anterior, né? Porque principalmente o sentimento de desvalorização, isso pode vir, eu já estudei sobre isso, que isso vem do transgeracional e ele pode se agravar mais, principalmente nas mulheres, porque a sua avó gerou sua mãe que passou. Então, as mulheres pegam isso de forma mais intensa. A E gente tem gravado no nosso corpo, né, nas nossas memórias celulares de 4 gerações passadas. Então, é da sua mãe, da sua avó, bisavó, tataravó. perfeito. E isso bate muito até com os princípios bíblicos, né? Porque a Bíblia, quando acontecia algo de ruim lá, eles falavam que atingiria até a quarta geração. E- Ai, Então, bate muito. Então, para vocês verem que biblicamente isso aí tem todo um sentido. E uma parte também, Carol, que eu gostei muito e que é o momento que eu estou vivendo, que é uma partezinha dessa constelação familiar aí, é cada um ter o seu lugar. E isso tem me despertado tanto, foi uma das chaves que virou para mim, porque quando eu tive o conflito ali de trabalhar junto com meu marido, eu não entendia o que era. Mas ao estudar sobre isso, eu entendi. Quando a gente enxerga o outro acima de nós, então nós nos tornamos pequenos. E a falta de autoestima faz você não ter o seu lugar. E isso foi um dos pontos principais que a Carol me ajudou a enxergar e a fazer essa virada de chave, porque não existe, gente. Todo mundo pode se desenvolver, né? Todo mundo pode se desenvolver e cada um tem o seu lugar. O marido não vai ocupar o lugar da esposa e a esposa não vai ocupar o lugar do marido. Então eu percebi assim que quando essa percepção ficou forte e clara para mim, com o tratamento com o MPC, eu pude ter uma virada de chave e trabalhar as afirmações que a Carol foi passando para mim, da consciência de quem eu sou, porque muitas das vezes, desde a infância, às vezes nós temos aí pais dominantes, né, que comanda ali os filhos de uma forma, não por maldade, gente, é o melhor que cada um teve para dar. E eu conversei com uma amiga essa semana e ela contando que ela, até os 20 anos de idade, ela não sabia o que era escolher uma roupa ou um sapato, porque a mãe fazia tudo para ela. Então, nós vemos que essa dominância faz o quê? A pessoa não saber nem o que ela gosta, o que ela quer na vida, quais são os sonhos dela. E quando a gente faz um tratamento como esse com a Carol, a gente passa a ter uma outra percepção, a gente passa a trabalhar diferente e a entender que cada um tem o seu lugar e que você tem o seu valor e que você pode se desenvolver cada dia mais e ter um resultado, seja no serviço, seja em família, que no meu caso, o que eu tenho sentido fortemente agora é nessa parte da liderança, né?
sou líder de rede, nós já somos, eu e o Marcelo somos Gold em doTERRA. E lidar com pessoas, ela pode ser a melhor coisa que você faz, ou se você não tiver gestão de emoção, pode ser a pior coisa. Porque ali a gente, entendendo os muitos conflitos, a gente vai acabar não sabendo se relacionar e travando no trabalho, procrastinando no sucesso, né? Porque eu sei que eu corria muito de. Vai ter uma live. Quem vai? A Ariana vai poder participar? A Elisângela vai? Ai, que bom, graças a Deus. Então, eu posso ficar só entrevistando, que é o que o meu pai faz. Quando ele trata as pessoas ali, tem os visitantes no púlpito dele. Então, a zona de conforto para a gente acaba ficando algo muito confortável. E o que aconteceu? Fiz o MPC, mas ainda me sentia muito insegura. Comecei a usar aí o gerânio, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o óleo do empoderamento feminino. E mesmo assim eu estava ali na zona de conforto, né? Porque eu tinha todas as amigas para fazer. Depois chegou a gigante aí também, a Ana Soltis. E aí eu fui vendo aquelas mulheres super empoderadas. Eu falava assim: meu Deus, quem sou eu? Então, isso de uma certa forma, eu me sentia inferior, mas ao fazer o tratamento e ao ter que sair da zona de conforto, isso me trouxe assim um empoderamento. Teve um dia, aí eu comecei a fazer, a Ariana, a Elisângela não podia mais, a Ana Soltis também estava fazendo os trabalhos dela, arrebentando no sucesso, e era eu e a Ariana. Aí chegou um dia que ela falou assim: amiga, 20 minutos antes da live, desculpa aí, mas hoje não vai dar. E eu tive que encarar, mas graças a Deus eu já estava bem no processo ali, mais de 6 meses do processo da cura, e eu consegui. E eu falei que foi uma das melhores lives que eu fiz, porque eu senti que eu era capaz. Aí eu lembrava sempre da Carol falando: você nasceu perfeita, você é capaz, você pode. Então, isso me trouxe essa força, né? Trouxe a minha essência de volta. E hoje estou trabalhando aí junto com o maridão, sem problemas, nós vamos junto, ele apresenta, eu apresento, e eu, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema. E a gente percebe que quando a gente se encontra, a conexão com as pessoas fica melhor. As pessoas começam, muitas vezes as pessoas enxergam em você uma pessoa de sucesso. Mas se você não enxergar, precisa do MPC e dos óleos essenciais para se tratar. Não é verdade? Quer complementar alguma coisa, Carol? É, quando eu faço os atendimentos, né, com o método Procure Cicatrizes, eu sempre indico um óleo essencial ou faço junto o florais de bar. Por quê? Porque a fase de cura às vezes é intensa. Quando a gente está falando de dores físicas, né? Porque tem vamos dizer, o agravamento do sintoma, né? O pico. E o óleo essencial, ele dá esse equilíbrio também, até para dor física, né? Que é o Deep Blue, que é o... Aí eu mando o link, a pessoa acaba comprando alguma coisa assim, porque eu faço atendimento online, né? Mas o óleo essencial, quando eu fiz o MPC, eu automaticamente já fiz o curso de óleo essencial para eu entender tudo isso e para quando a pessoa for já ir com, vamos dizer, um respaldo. Porque se a pessoa toma muito remédio e aí ela faz o método Procure Cicatrizes e eu peço assim, olha, evita tomar remédio para dor de cabeça, um exemplo. Usa peppermint. Se ela só toma remédio e aí eu peço para ela não tomar, ela vai ter uma abstinência, uma crise de abstinência. Então, se eu falo, olha, peppermint é tão bom quanto é um paracetamol, usa. Então, ela vai ter esse respaldo, entre aspas, de um remédio para dor de cabeça.
entendeu? Perfeito. Uma solução natural complementando já com a Isso, parte emocional, né? é, Então, entendeu? assim, com isso acaba tendo maiores resultados. Gente, eu deixei Porque para você. eu não gosto de tomar, eu sempre fui de não tomar remédios, entendeu? Eu também, desde as crianças pequenas, eu tratava ali com cebola ralada na garganta, para tirar dor de garganta, argila na cabeça, para tratar as infecções. Não que não seja bom, como você falou, mas em último caso, então guardar essa carta para aquele último caso. Exatamente, é o que eu tenho falado. Eu falo assim, gente, era tão difícil eu com 4 filhos pequenos, todos, quando pega, não pega todos, né? Eu me lembro É, assim, de colocar sara um pega outro, sara o outro pega o isso. outro. E eu tive um dia onde ficou os 4, Carol, os 4 doentes no mesmo dia, e eu queria só soluções naturais. E eu lembro de colocar os 4 colchão de solteiro na sala, assim, deitar todos eles, fazer argila, cebola ralada. Gente, era uma solução, é uma solução que deu resultado, porém, depois eu tinha o trabalho de todos os panos de prato cheios de cebola para lavar. Com 4 crianças doentes era muito difícil, às vezes demorava, então vocês já imaginam a cebola ali com uns 3 dias, como que ficava. E hoje a Terra simplificou para nós, colocou em vidrinhos assim, ó, e perfumados ainda, né? Que é a melhor parte. Prático, Pois você é, leva na bolsa, qualquer lugar que você tiver, você tem a solução ali para cuidar do seu filho. E isso é do Terra. Deixa eu passar um pouquinho aqui o slide para a Carol falar um pouquinho aí do cuidado. é. Essa frase, quando você decide cuidar de si mesmo, a cura começa. Porque a gente tem que ter uma. Não é egoísmo, tá? Mas quando você decide cuidar de si primeiro, isso até na frente de marido, de filho e etc e tal, quando você cuida de si próprio primeiro, você vai estar bem para cuidar dos outros. Quando você se cura, ao seu redor, as pessoas também vão estar curadas. Porque o meio nos adoece. O Bruce Lipton já dizia: o meio nos adoece. Então, quando a gente muda, a gente se cura, muda a nossa percepção, muda o nosso meio, aos poucos, ao nosso redor, também se cura. Não, talvez não com a velocidade que a gente gostaria, provavelmente não. Mas é a velocidade que as pessoas também ao seu redor vão dar conta, do mesmo jeito que você vai dar conta. Tudo ao seu tempo. Você tem seu tempo, eu meu tempo, seu filho, seus filhos, e assim por diante. Então, eu mudo e me curo, ao meu redor também se curam. Perfeito. Mas para isso, Carol, a pessoa precisa querer, né? Então, eu até hoje uma pessoa me procura, falou: "Ah, eu quero pagar para tal pessoa para fazer". Eu falei assim: "Mas ela quer?". É porque ela é tão assim, ela é grosseira, não sei o que. Eu falei: "Mas de repente para ela esse jeito tá bom. Para você não tá, mas para ela está". Você perguntou se ela gosta de ser assim? Porque não adianta, enquanto ela está bem e para ela tá tudo bem assim, nada vai mudar. Se ela se incomodar e pensar, nossa, eu não tô bem assim, aí a coisa muda. Não adianta a Esther querer que eu faça. Eu tenho que querer Sim. mudar. Eu tenho que me querer a minha autocura, não os outros. E assim, é tão interessante isso que a minha percepção começou quando eu comecei a perceber que tudo que acontecia, que me pressionasse, eu chorava. Eu falei, gente, que porcaria é essa que tudo eu choro? Pressionou, eu choro. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? Eu me lembro de, na quarta série, eu não tinha coragem de perguntar para a professora, falar para ela que eu não tinha entendido. Eu chegava lá, professora, eu não estou entendendo. Já desabava.
E assim, é tão interessante porque uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, ao perceber isso, olha que legal. Eu sou de uma família de 7 filhos. A minha irmã caçula é terapeuta MPC também, eu apresentei para vocês numa dessas lives, a Lloyd. E ela foi a primeira a ir em busca das curas emocionais. Aí dela passou para Martemes, que também é terapeuta. Aí dela passou para Eunice, que é a mais velha, que também é terapeuta. E aí eu falei, bom, se todo mundo está indo, acho que eu também devo estar precisando de cura. E é interessante porque só ao conversar a gente vai tendo essas percepções e vendo a necessidade. E ao detectar isso, então logo veio a solução. Deixa eu ver o próximo slide, para nós já entrarmos na parte dos óleos essenciais. Ah, solte a culpa. O seu passado não lhe condena. Seu passado lhe ensina. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente se libertar a culpa. Porque a culpa vem com aquela voz na cabeça que fica assim: por que você fez isso? Por que que você não fez? Por que você não foi para aquele lado? Você devia ter feito aquela outra coisa, né? Você fez exatamente o que tinha que fazer deste jeito porque era o conhecimento que você tinha naquele momento. E tá tudo bem. Então, do mesmo jeito que as outras pessoas também fizeram as outras coisas, e é isso que a gente tem que ter o olhar empático para as pessoas, e nós temos que começar a mudar, a ter esse olhar para todo mundo, principalmente para os nossos pais. É, quem nunca se pegou falando assim, ai, meu pai, minha mãe que fez isso, não sei o quê. Eles fizeram o que sabiam com os conhecimentos que eles tinham, porque os avós ensinaram desse jeito. E provavelmente vocês vão fazer diferente também. E talvez algumas coisas iguais aos pais. Mesmo não É, querendo. mesmo não querendo. Mas pode ter certeza que muita coisa vocês vão fazer diferente. Diferente do que eles ensinaram. Então, a culpa é o que nos consome. E a gente tem que deixar essa voz no volume bem baixo. E é um treino meu também, que eu também às vezes escuto. E falar, eu fiz o meu melhor com o que eu tinha. E jogar a culpa no lixo. Lógico que não é aquela coisa intencional, mas parar de se punir, porque não tem pessoa mais cruel com a gente do que nós mesmos. Nós somos empáticos com os outros, com a dor da Esther, com a dor da Érica, da Tainá, mas quando é com a gente é cruel. Daquele de falar assim, vou ajoelhar no milho por uns 3 dias, porque eu errei uma coisinha assim. Vai dizer que não. Então, é treinar e deixar para trás o que passou e viver aqui o presente. E não adianta ficar assim, ai, quando eu for lá no céu. Não. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho isso para viver. É isso que eu vou curtir. O passado foi bom, o futuro, vou pensar lá quando chegar, mas é o presente. A gente tem que focar aqui. É aqui que a gente mora. Porque eu digo isso porque minha mãe é uma pessoa que vive muito no passado. E ela tem tantas amarguras e tantos ressentimentos. E ela é uma pessoa que eu não consigo ressignificar, porque ela não consegue mudar, fazer essa transição. Então, ela tem muita saudade do passado, dos meus filhos pequenos, de quando ela era pequena. Ela lembra de umas coisas e é complicado. Queria que ela pudesse ser mais leve na vida.
Então, quando a gente vive no presente, a gente é mais leve. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho dos óleos essenciais, então. Esse aqui foi Ah, um. antes que você fale, a minha bolsinha de Olha doTERRA. aí, que maravilha! As soluções naturais, gente, para tratar aí tanto a parte física como a parte emocional. Deixa eu só dar uma olhadinha que tem no chat aqui. E quando alguém te conhece, te diminui, toca justamente no seu ponto fraco. Como devemos agir? Vanusa, vou falar uma coisa para que eu já falei para a Esther, e eu sempre falo. O que as pessoas pensam de você é problema delas. O que a Vanusa é muito mais do que as pessoas pensam. Ser a Vanusa no mundo é muito maior do que o julgamento das outras pessoas. Eu digo que Deus não coloca erros no mundo. Então você é perfeita, é suficiente, é obra divina de Deus. A Esther sabe de tudo isso, né, Esther? Sim. Então, quando alguém falar para você sobre o seu ponto fraco, você pode falar assim: bom, é o que você pensa de mim. Eu não sou assim. Ou você fala, ou você pode pensar só. Porque quando esse pensamento da pessoa nos atinge, é porque você não está se dando o valor, tá? Então você precisa construir a sua autoestima e saber que você é muito mais do que os outros pensam. Aí é que tá que você tem que mudar. O que os outros pensam, os outros pensam. Você é mais do que isso. Muito mais. Ser a Vanusa, nossa, tá anos-luz, entendeu? Não interessa. Guarda a opinião pra lá, deixa lá, no sexto lixo. Sabe o sexto arquivo? É lá no sexto arquivo. Porque isso tem uma permissão da gente também, né, Carol? É, é a nossa permissão. Você precisa mudar isso em você, tá? Tem um livro, depois eu até posso mandar para a Esther e aí a Esther depois distribui, que chama Quando Eu Me Amei de Verdade. É um poema. É um livrinho curtinho e são frases que assim muda a sua percepção de si própria, tá? Então eu Perfeito. quero que eu mando para a Esther e aí depois você chama a Esther no Zap e ela manda para você esse livrinho. Eu tenho certeza que você vai se colocar em primeiro lugar. É isso. Se põe em primeiro lugar, se ame. Não tem ninguém nesse mundo que merece mais o seu amor que você mesmo, tá? Olha o que ela falou. Me senti arrasada com isso, me aconteceu ontem que nem dormi direito. Então, para vocês verem que como Para você as ver que a, emoções a pessoa que falou afetam. isso dormiu e você não. E aí? Como é que fica? Você não Por pode isso, deixar isso te abalar. por isso a necessidade da gente mudar a nossa percepção a respeito de nós mesmos. Meu marido sempre falou para mim: Nossa, eu te vejo assim, você fala bem, não sei o quê. Só que eu não me via dessa forma. Eu via que a Ana Solstis fazia bem, que a Ariana fazia bem, que a Elisângela fazia bem, mas eu não me via. Enquanto não trabalhei para mudar essa percepção a meu respeito, eu fiquei amarrada aí na parte aí do desenvolvimento profissional. Por quê? Porque eu permitia que tudo me afetasse. Bora mudar isso, Vanusa. Então, vamos entrar um pouquinho aqui. Um dos óleos que eu usei, que foi maravilhoso para mim, nessa parte aí, porque olha a parte, vamos entrar direto na parte emocional, que está bem no cantinho direito aqui. Sentimento de abandono. Então, o óleo essencial de gerânio, ele vai trabalhar essa parte emocional. Olha aí, o meu Eu também tenho está aqui, aqui. ó. O meu está no difusor, já me banhei aqui antes da live. Sentimento de abandono, sentimento de perda, desconfiança, dificuldade em perdoar, falta de amor próprio, desânimo e luto.
Então, muitas vezes aconteceu lá na infância, quando entra nessa parte de emocional assim, às vezes eu estou fazendo algum curso e vem um insight para mim, eu lembro de alguma coisa. Nossa, eu me lembro. Eu me lembro da minha infância, realmente eu me sentia sozinha. Eu gostava do quê? Dos pets. Eu abraçava o meu coelho. O meu sonho era ter um cachorro. A minha mãe não deixava, porque hoje eu entendo que ela tinha os traumas dela com os cachorros na infância dela. Aí eu pedi um cachorro, apareceu um gato lá, depois eu criei um coelho e eu fui me apegando a esses bichinhos. E sabe o que é mais interessante? Que depois, enquanto os meus filhos eram pequenos, eu criei o cachorro tão sonhado, criei, acho que eu tive quatro. Me deu um trabalho danado e eu desisti dos cachorros. Mas quando eu comecei a conversar com minhas irmãs sobre autocura e tal, foi na pandemia agora. Nós adquirimos o meu filho trabalhando com fotografia. Ele falou: mãe, eu preciso de um gato do olho azul para fazer as fotos. Aí eu falei: puxa, uma ideia legal. Conseguimos. Hoje eu tenho dois gatos, gente. Foi a melhor coisa. Foi uma das melhores terapias diárias que me aconteceu. Foram esses gatos. E para os filhos também. Então, assim, melhora a conexão. Por quê? Por que que um pet muda essa percepção? Porque às vezes você está ali no ambiente do problema, no foco do problema. Ai, porque aquele problema, aquele problema. De repente você olha, o gatinho tá de barriguinha para cima lá, tá chamando a sua atenção, você já se desmancha e em carinho. Ai, que fofo! Então a sua ocitocina aumenta, a alegria aumenta, e você sai daquele foco do problema. Então, isso para mim também foi algo que ajudou muito. O óleo de gerânio, então, trabalhando essa parte aí, principalmente ele é um óleo essencial da conexão com o pai e mãe, tá? Conexão com o pai e com a mãe. Mas ele não trabalha só a parte emocional, gente. Ele é um diurético, ajuda na circulação, controle da diabetes, é antioxidante, rejuvenescedor, trabalha as manchas de pele, melasma, depressão, tristeza, ansiedade. E é um óleo que você pode fazer o uso dele tanto aromático, que é pôr no difusor ou pingar na mão e fazer inalação, como ingestão, também pode, e uso tópico. Esse Szinho que vocês estão vendo aí, só se a pele for sensível, que precisa fazer uma diluição com óleo carreador. Mas um dos depoimentos da minha irmã, também, dessa minha irmã terapeuta Lloyd, ela usou na filhinha dela. A filhinha, pensa numa menina com energia assim, transbordante. Ela começou a fazer as cápsulas de gerânio para ela junto com lavanda e a menina ficou assim aquela calma, aquela serenidade, coisa maravilhosa de resultado que ela teve e ajudou até o gerânio, eu só não lembro qual foi o outro óleo que ela usou junto que ajudou no crescimento dela, porque ela estava fora da curva do crescimento e ela teve o resultado com óleos essenciais. Aqui, a Ana Sochis falou que usa muito nos cabelos e no creme do rosto. Perfeito. Ele também é um óleo afrodisíaco, então na parte amorosa aí ele ajuda muito também. Ariana, quer comentar alguma coisa sobre o gerânio? Boa noite, pessoal. O gerânio é aquele queridinho, né? Toda mulher precisa, quem não tem conflitos, né? Então, a gente entra nesses ciclos, a gente não sabe se o emocional cura o físico, né? Mas a gente sabe que sim. Então, porque daí você vê o físico sendo curado, aí daqui a pouco vem uma outra emoção para ser desenvolvida e superada, né? E tem várias receitinhas que a gente pode estar usando gerânio. Lubrificante íntimo, gente, vocês podem colocar como óleo carreador, o óleo de coco, aquele comestível, e tá colocando também uma gotinha suave. É suave para experimentar, tá, gente? E aí fazer o lubrificante, experimenta, é muito bom. Para a pele do rosto também, questão de acne, para uniformizar, né, a pele.
faz um blendzinho, pega o óleo de coco fracionado da Terra, que tem uma qualidade incrível, e vai deixar a sua pele bem harmonizada, né? A gente sabe que a questão de espinha também está linkada aí com o emocional. No final, E no final da live vai ter uma receitinha. aí, maravilha. E no difusor, como perfume pessoal, gente, eu acho que o que eu mais uso é pegar o vidrinho mesmo e passar para sair de casa como perfume, né? Então, assim, é um cheirinho que acompanha mesmo a gente e é muito gostoso. Essa experiência que a Esther teve com a sobrinha, ela me contou e eu fiz em casa e super aprovo, porque eu tenho dois também, uma de 9 e o outro de 6. E quando começa aquelas ranhetação e aquela coisa, cadê a doçura, sabe assim? Cadê a feminilidade? Aí eu já vou lá e passo tanto nela, para ela ficar um pouco mais tranquila, mais feminina, tanto no menino, que é para ele também ficar mais tranquilo, mais dócil, mais receptivo. Então, assim, funciona demais. E eu pingo aqui, ó, no alto do couro cabeludo. Maravilha. É, o óleo essencial de o lemon, esse foi o primeiro óleo que eu comecei a usar antes de entrar para a doTERRA. Trabalha aí ansiedade, depressão, constipação. Ó, o lemon da Carol tá ali também, ó. Ele tem as propriedades que trabalha aí anticâncer, antidepressivo, antifúngico, antioxidante, antiviral. Trabalha aí na parte emocional, a confusão, a incapacidade de foco, fadiga mental, falta de alegria e energia, culpa e medos. Gente, porque o medo, por exemplo, uma pessoa que ela sofre de pânico, é sinal que o rim dela está sobrecarregado. E o lemon trabalha essa parte renal. Nós temos um óleo essencial que é mais potente do que o lemon, mas hoje eu resolvi trazer aqui umas soluções mais em conta, que é, no caso aí, o lemon e a melaleuca, que nós vamos falar daqui a pouco, e as outras que têm um custo um pouquinho a mais, mas que vale a pena você investir para se tratar com esses óleos essenciais, porque rende muito. E o lemon, o óleo para mim, foi o óleo que me deu coragem. Pensa numa pessoa que todo mundo pisava em mim. Tudo eu me sentia a boba da corte. E ao usar esse óleo, eu tive a minha primeira experiência. Eu não vou contar aqui para não delongar, mas toda vez que eu me sentia lesada, o que que eu fazia? Chorava. E dessa vez, quando eu comecei a usar apenas esse óleo, eu tive a coragem de enfrentar. Falei, não, ninguém vai me lesar mais, chega. Fui atrás dos meus direitos, procurei ali o policial do parque, conversei e consegui resolver. E isso foi uma situação que me gerou um certo empoderamento. Eu falei, chega, gente, 40 anos feito de boba pelo povo. Então, foi um dos óleos essenciais. Antes da terapia, hein, gente? Só com óleo essencial eu tive essa experiência e foi, assim, para mim, maravilhosa e me estimulou muito a conhecer outros óleos. Lembrando que o lemon deve evitar, você pode fazer o uso tópico dele, mas deve evitar expor ao sol durante 12 horas. Então, se você quiser usar o lemon para ansiedade, faz uma água saborizada ou faz a ingestão. Quem tem pressão alta não deve fazer a ingestão dele puro embaixo da língua, deve fazer um copo d'água e uma gotinha do lemon. Aí você pode fazer a ingestão, ele está bem diluído e não vai ter problema de subir a pressão. Ariana, quer complementar? Gente, eu lembro desse dia. A Esther estava falando comigo no telefone. Ela estava no parque do Ibirapuera. Ai, quando eu vi ela, Ariana, peraí que eu tenho que resolver o negócio aqui, amiga. Eu já ligo, tá? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sou testemunha disso, gente. E foi muito legal essa fase, né? Porque foi uma fase de descobertas, né? E eu ficava ali só degustando só, né? Ai, meu Deus, e agora? Quando que eu vou ter a minha experiência? Ai, eu quero também. Ai, que não sei o quê. Aí logo, né, a gente acabou adquirindo também os olhos para estar tendo todas essas
maravilhas dentro de casa também. E o lemon, gente, o lemon ele é fundamental. Quando a gente fala fundamental, ele é fundamental mesmo. Em todos os protocolos a gente precisa de limpeza. É um óleo super acessível. Está dentro do kit apresentação, que também é um kit assim, não é à toa que ele é um introdutório, né? Porque ele é ali todo completinho. E o lemon está dentro dele, vem ali de presente. Então, é um óleo que tem inúmeras funções. A gente indica muito na água saborizada, porque é uma forma segura de estar usando, né? Na ingestão, e você não vai ter problema com o sol nem nada. Mas se você precisar fazer uso tópico para limpar muco, né, no peito da criança, então faz uma diluição ali com, com a lavanda mesmo, né? E para passar no peitinho à noite. No difusor, gente, para limpar o ambiente e deixar o ambiente mais leve, mais limpo, tanto energeticamente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente, em termos de bactéria, mofo, tudo, ele fica ótimo, né? Então, assim, inúmeras receitinhas que a gente faz para limpeza, borrifador para você limpar parte de estofados. Tem até receitinha na internet para limpar o tênis, né? Já fiz, já, gente, dá muito certo. Você pega o algodão, umedece o lemon e passa. Sabe aqueles tênis ingrato que tá na moda da sola branca? Que a gente ama de paixão, mas aquilo dura horas só. Aí você vai lá e pega um algodãozinho, um paninho e umedece no lemon e passa. Parece mágica, fica lindo. A Elis, uma vez eu lembro numa live, se ela quiser falar aí também, que ela disse que deixou um tênis dela de molho só na água e o tênis ficou novo. Então, assim, é muita coisa legal que a gente consegue fazer. Obrigada, Ariana. A Dulce fez uma pergunta. Agora, Dulce, eu não sei se eu demorei a ver, você estava perguntando referente ao gerânio ou ao lemon. Se for ao lemon, a forma que eu Ao usava. lemon. Ah, perfeito. Sublingual, tá? Ou água saborizada. Água saborizada com lemon eu uso diariamente. Eu falei, esse óleo essencial não pode me faltar mais. Então, Esther, eu comecei a usar também, aprendi com a mamãe, né? Que maravilha. E daí eu coloco 1 litro e coloco 5 gotas, tá correto? Pode ser. A gente sempre recomenda para quem está começando o tratamento fazer algo mais suave, né? Se a Hum. pessoa não tem pressão alta, sem problemas. Dá para usar tranquilo. Agora, se a pessoa sofre com pressão alta, ela deve fazer bem mais diluído. Então, 2 gotinhas, 3 gotinhas num litro d'água, tá? Mas se para você tá Ah, tudo tá. bem, Não. Aham. Eu não tenho pressão alta, então tudo bem, sem problemas, né? sem problema, tranquilo. Porque geralmente eu Então tá. faço. É para fazer efeito rápido. É para fazer efeito rápido, né, Dulce? É isso aí. Eu quero ver aí se a Ana Solstício quiser comentar alguma coisa conosco aí sobre o melaleuca. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Esse aqui também é outro óleo do. Foi um dos primeiros, né, que eu aprendi, porque ele vem no kit. E é o óleo do empoderamento, da coragem, assim como o lemon, mas ele é um óleo mais de abertura para as mudanças também. Por exemplo, Oi, se Esther, você. Sim, dá licença, só um pouquinho. Olha aqui quem tá ajudando eu a assistir. peraí. Olha aí! Sua filha linda. Essa moça é linda, gente, a filha da Dulce. Qual que é o nome Monize. dela mesmo? Eu esqueci. Monize. A Monize. Deus abençoe, Monize. Bom te ver. Olha lá, ela falando amém. Então, Pena que gente, ela não sai, né, o som da voz dela, né? mas deu para fazer a leitura labial daqui. Sim. Então, voltando a falar um pouquinho do óleo essencial, quando lhe é apresentado um óleo essencial que você acha horroroso o cheiro, geralmente é aquele óleo que você mais precisa. Mas como que a gente vai fazer? Vai forçar a pessoa a usar um óleo só porque ela precisa?
Eu geralmente falo assim, como diz, como eu vim de um berço onde tudo era forçado, eu falo assim, usa na sola do pé para você não sentir o cheiro. Mas no curso de aromaterapia a gente aprende a esconder uma gotinha do óleo que você precisa, mas não gosta, junto com o melaleuca, que é um óleo de abertura, e junto com um outro óleo que a pessoa goste muito. Faz o tratamento ali, 2 semanas depois põe para a pessoa cheirar de novo, ela já passa a ter outra percepção. Por quê? Porque vai abrindo aí a mentalidade da pessoa para querer as mudanças, certo? Na água com gás e gelo fica muito bom. O lemon, né, Ana X? Uma água saborizada. Então, o óleo de melaleuca, ele traz aí um empoderamento muito forte para a mulherada também, de encorajamento para você querer fazer as mudanças. Olha aí, ó, relacionamentos parasitas e codependentes. Gente, essa parte da codependência, de você ser um dependente emocional, como diz, acontece muito, né? Dependendo do jeito que a gente foi criado, a gente acaba se tornando uma pessoa, um dependente emocional. E permitindo que tudo que os outros falam a nosso respeito nos atinja. E quando você faz o tratamento aí com o gerânio, por exemplo, que é para você tratar aí a sua feminilidade, quem é você, você passa a ter uma outra percepção, tá? Então, quando você passa a ter outra percepção, você vai mudando a respeito em relação a tudo que acontece à sua volta. E isso é cura para você e até para as pessoas à sua volta. Porque eu já vi casos de. Eu conheci um casal, a menina linda, gente, uma moça linda, linda, linda. Mas ela sempre estava em conflito porque ela não se sentia dessa maneira. O marido acha lindo, fala que ela é linda, mas ela não se sente assim. Então, isso gera transtorno emocional para todos à volta também. Então, por isso que é importante cuidar. Ana, quer comentar alguma coisa sobre o melaleuca? Oi, Esther. Boa noite, pessoal. Melaleuca, eu não consigo gostar do cheiro dele. Então eu acho que eu tô precisando dele, né? Mas uso mesmo assim, porque ele é incrível. Aquela dor de garganta, quando começa a pegar, assim, que você começa a sentir aquela bolinha nas amígdalas, pinga melaleuca lá. É ótimo. Eu uso muito para unha, muito para pele, às vezes tá saindo alguma espinha, né? Principalmente a mulherada aí naquele período pré-menstrual ali que começa a sair aquelas espinhas, né? Então vai lá, eu pingo, passo direto na espinha para herpes labial, para candidíase é ótimo, quando baixa a imunidade aí, geralmente as mulheres sofrem com isso, começa a ter ali alguma irritação ali na parte íntima, então melaleuca é muito bom para passar com um óleo carreador ou até num creme mesmo. Então melaleuca, por mais que eu não goste, falo que Você ele tem usa cheiro mesmo de assim? veneno, mas ele é incrível e eu uso mesmo assim, mesmo não gostando muito do cheiro dele. E gosto muito no difusor. No difusor eu gosto de usar com tangerina, que eu acho que o cheiro casa bem e fica gostoso, com limão também, e com alecrim. Que Eu acho que legal, é uma combinação bem legal ali para usar o melaleuca. que legal. Vamos ver o chat aqui. Adoro melaleuca. A Érica, melaleuca para micose de unha, excelente. Sim, eu tenho dois testemunhos de clientes preferenciais que tratam micose com melaleuca e o resultado é incrível. Perfeito. E é um óleo de custo-benefício bem acessível também, né? Então, agora vamos entrar aqui na parte dos um pouquinho mais poderosos, tanto tanto aí na parte dos resultados dele, gente. O Mirra, esse para mim, o meu tá aqui, ó, dentro da minha caixinha. Ele é maravilhoso. Para mim, sabe qual o cheiro que ele me remete? Aquelas bonequinhas de infância, a cheirosinha que chamava. Para mim é esse cheiro. Cada pessoa tem uma percepção diferente, né? Mas para mim é esse cheiro. Esse óleo essencial também. Elisângela está por aí? Está podendo falar? Eu queria a participação dela.
Mirra, o óleo que Jesus ganhou. Isso mesmo, Carol. E ele é um óleo excelente para tratar aí a parte dos emocional, principalmente a conexão materna, né? Então, se a pessoa teve a conexão materna rompida, a pessoa tem que sofre muita desconfiança, porque o outro lado emocional é quando a pessoa perde a conexão materna, ela se torna uma pessoa que desconfia de todo mundo. Ela não consegue mais confiar nas pessoas. Não é isso mesmo, Carol? Então, assim, é um óleo As essencial. nossas, nós começamos os nossos conflitos na infância, geralmente com pai e mãe. Perfeito. E esses óleos que nós vamos falar aqui agora, os dois últimos, que nós estamos quase finalizando, é para tratar. Se você não pode adquirir todos, use o gerânio que ele vai tratar pai e mãe. Agora, se você pode adquirir o mirra e o frankincense, o mirra trabalha a mãe e o frankincense trabalha o pai. Então, aí, ó, inseguranças do mundo, desnutrição, criança interior, gente, aquela criança interior que está toda machucadinha, que vem desde a infância sofrendo bullying, sofrendo tudo que as pessoas jogam em você, por falta da gente não ter tido um autoconhecimento, né? Alguém está tentando falar? Eu, Esther, você me chamou Elisângela, Ih, justamente num boa óleo que é noite. tão raro, né? Meu Deus, quanta responsabilidade. Boa noite a todos. Bom, o mirra é realmente um óleo escriturístico, né? Um óleo citado aí na Bíblia, então utilizado por sábios. Quando foram receber o menino Jesus, foram sábios que foram recebidos, né? E o que mais de rico eles poderiam presentear aquele que era perfeito? Então, um desses presentes foi o mirra, né? Então, a gente nada mais do que mais justo do que a gente queira também ser presenteado, e a do Terra nos proporciona isso com mais segurança e pureza possível. E o óleo, ele é um óleo feminino, ele é um óleo, sim, de prosperidade, porque tudo que é mulher prospera, tudo que é fêmea prospera, e ela tem essa conexão materna, que a gente carrega histórias desde antes, né? Desde a formação. Então, tem estudos que falam que no ventre a gente já está absorvendo algumas conexões. E a Bíblia também fala, as Escrituras, né? O livro mais lido e mais famoso do mundo, ele fala: honre pai e mãe, e seus dias serão prolongados na terra. Então, se a gente tiver algum conflito e algum problema que a gente não consiga resolver, a gente não está pedindo para você ir lá e agora vamos ser amigos. A gente teve um conflito, eu tive um abandono, mas agora a gente vai ser amiga porque eu preciso para isso. Não é isso. Mas que isso não te traga mágoa, te traga dores, isso tem que ser cicatrizado, né? A gente sabe que algumas coisas vão ficar cicatrizes, mas uma cicatriz, no momento que ela está em perfeita ordem, você olha para ela, você lembra, aquilo te amadurece, te faz lembrar o que aconteceu, mas não te dói. Então, isso que é o mirra faz. Você não vai esquecer o que aconteceu na sua vida, mas você vai conseguir amadurecer, vai conseguir fazer com que aquilo não doa. Simplesmente aquilo fique lá para um aprendizado e para uma lembrança. E não só com mãe, mas, como diz aí, insegurança no mundo. Por quê? Porque é a conexão com a terra-mãe também. A terra é fêmea. Então, com o mundo, com tudo, com a natureza. Tem pessoas que passam dias sem olhar, nossa, que céu bonito, que sol bonito. Nossa, que tenho vontade de ir para uma praia, de ver um mar, de ver um rio. Tem pessoas que não se preocupam com isso. Então, essa conexão é devolvida com mirra. E isso, consequentemente, traz uma autocura e traz, porque a gente é parte disso, a gente precisa estar em harmonia com a Mãe Terra, né? Eu acho que é isso do Mirra. É valioso, experimentem, vale a pena. Perfeito, Elis. Carol, quer complementar alguma coisa? Esse óleo eu não tenho, eu tenho frankincense. E esse é um dos óleos que está na minha lista para comprar. Vocês falando, eu estava olhando, nossa, eu preciso comprar esse, eu preciso estar acabando, porque eu uso bastante, né? O frankincense eu uso bastante. Estava olhando que eu preciso anotar quem que tá no final do meu vidrinho aqui. Um que eu uso muito, mas é que eu não sei se você vai falar, é o óleo
para respiração, breath. Nossa, esse daqui é Isso. direto. Esse, Daí eu não fico sem. esse é bem Tem uns queridinho que a gente também. usa mais, né? Tem, tem. Aqui em casa, frankincense, gente, é igual água. E On Guard. Gente, eu amo On Guard. Nossa. Todo mundo usa o frankincense aqui para cuidar das emoções. Espera aí, eu passei demais aqui. Então, o último óleo que nós vamos falar hoje é aí o rei dos óleos, nada mais, nada menos do que o frankincense, o Líbano, Ai, que trata aí ansiedade, depressão e até a consciência, né? Uma experiência maravilhosa que meu marido teve. Ele serviu o exército por 7 anos, ele é sargento do exército. E então ele foi aquele treinamento do tudo para agora, tudo para já. E quartel é explosão, é exigência, é o tempo todo. E após ele iniciar o tratamento com o frankincense, ele começou a ter a percepção que às vezes, por exemplo, o pico emocional dele, tipo assim, às vezes é uma coisinha, cai um copo. Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Aquela coisa. Depois do frankincense, é tipo assim, que ajuda para limpar? Tá tudo bem aí? É a consciência. Será que vale a pena eu estourar por tal coisa? Então ele traz muito essa consciência do que eu estou fazendo, por que eu estou agindo assim. E isso é maravilhoso e ajuda a família toda, né? Além disso, na parte física aí, para tratar os tumores, na parte tumoral nós tivemos uma live masculina aí, da saúde masculina. Foi muito importante o depoimento do Emerson. No autismo, concussão, aneurisma, artrite, fadiga mental, gente. É um óleo fantástico para os esquecimentos, para a depressão. Ele é um óleo regenerador celular, então você pode fazer o uso dele aí para tratar sua pele, ou apenas para inalar, ou se você não gosta se você quiser fazer a ingestão também, é a forma mais rápida que entra na corrente sanguínea e você tem um resultado melhor. E ele também é o queridinho para ser usado aí principalmente em crianças com autismo. Tem uma amiga minha que ela tem, que o filho dela, ela já testou vários óleos dele, mas o casalzinho que deu certo para ele foi o frankincense junto com copaíba passando na coluna, massagem na sola dos pés, é o que faz o menino dormir. Então temos esses resultados maravilhosos. Alguém quer comentar? Alguém tem alguma pergunta? Nós já estamos finalizando, que agora nós vamos para a receitinha final. Esther, posso dar meu testemunho com o Líbano, com o Com certeza, frankincense? com Eu certeza. tinha alguns problemas de relacionamento com meu pai. Depois ali do divórcio dele e da minha mãe, a gente acabou criando alguns impasses ali. E eu detestava o Líbano, detestava, não conseguia usar, chegava a dar ânsia. Só Uau. que daí eu fui aos pouquinhos, fui bem aos poucos. De vez em quando eu pegava o vidrinho, cheirava, falava, ai meu Deus, não consigo. Mas fui colocando devagarinho no difusor. E hoje é um dos óleos essenciais que aqui em casa eu tomo como água. E tenho certeza absoluta que o olíbano é um dos responsáveis por hoje eu conseguir ter um relacionamento saudável com meu pai. Então, hoje, cada um dentro do seu espaço, cada um dentro das suas responsabilidades, ninguém tirando o lugar de ninguém, mas se Perfeito. respeitando e se honrando. Então, foi um óleo que eu usei muito para poder reatar isso com meu pai, e a gente poder ter um relacionamento tranquilo, um relacionamento pelo menos dentro do respeito né, então foi muito bom, usei muito e hoje eu amo o Líbano, um dos meus óleos preferidos. Perfeito. Gratidão por compartilhar. Mais alguém quer contar algum depoimento de algum óleo essencial? Os convidados aí, Esther, todos? Esther, Sim, eu só queria perguntar com relação ao protocolo do autismo que você passou aí, se você puder colocar por escrito para mim. E tem duas certo. situações, uma pessoa que tem 5 anos, uma criança, e outra já tem seus 27, 28, e são duas pessoas que são muito próximas e tem a questão do autismo. Se você puder passar o protocolo para mim, agradeceria. Quem é que está falando? Que eu não consigo ver aqui.
É o É o Ishiro. Ishiro, desculpa. Ishiro. Beleza, Ishiro. Eu vou falar aqui, se alguém puder digitar para mim aí no chat. Para adultos, pode usar 2 gotas do Copaíba, 2 do Frankincense, 5 gotinhas aí do óleo carreador. Ou se for o óleo comum aí que a gente usa na cozinha, você pode pegar um pedacinho só para espalhar de alto a baixo na coluna, tá? Isso pode ser feito de 2 a 3 vezes ao dia, de acordo com a necessidade de cada um. Pode massagear na sola dos pés também. Não tem, assim, uma regra específica, mas a coluna, por que que a gente sempre indica na coluna? Porque a coluna é o órgão que tem mais acesso ao sistema nervoso central, então irradia tudo. Quando você passa um óleo essencial na coluna, ele vai irradiar para todo o sistema nervoso central do corpo da pessoa e vai ajudar a relaxar. Então, pessoas que dormem se debatendo muito, pode fazer o uso ali na coluna, que vai ter uma melhora aí no sono, tá? Mas pode ser usado também atrás das orelhas, na testa, massagear o coração no caso de ansiedade, e também pode ser ingerido. Então, o que que eu recomendo? Se você quer fazer o uso 2 vezes por dia, você pode escolher fazer a ingestão e o uso tópico à noite, tá? Se quer usar 3 vezes, pode usar no difusor, ingestão, uso tópico, ou se escolher só a massagem também não tem problema, tá? Dá para atender. Elis, quer falar alguma coisa? Então pode repetir quantas gotas de cada, desculpa. Adulto, 2 gotas do Copaíba, 2 do Frankincense e um pouquinho de óleo carreador. E criança é a metade da dose. 1 gota do Frankincense, 1 gota do Copaíba. Faz a massagenzinha ali na coluna. Muito Esther, obrigado. Sim, quem tá... Ariana? Ariana. E uma coisa que dá muito certo aqui em casa com o Samuel é o uso tópico, né, no centro da testa. Como é um óleo bem tranquilo, que não tem problema de irritação nem nada, para quem estiver iniciando, pode pingar no alto da cabeça, mas é um óleo que eu falo que desliga o botão. Quando eles estão lá longe, sabe? E estão ao mesmo tempo bem hiperativo, é um óleo que se você massagear o centro da testa, aterra, e é muito rápido. Aterra, a criança volta, e se tiver com dificuldade para dormir, dorme. Então é um óleo que eu indico até para quem não tem nenhum diagnóstico, se acorda no meio da noite e está lá com aquela dificuldade de retomar o sono, a mente muito acelerada, vai, faz a massagem, só umedece o dedo, não precisa ser nem a gota inteira. Umedece o dedo e passa no centro da testa aqui, que traz um relaxamento e um bem-estar muito legal. E um testemunho que a gente teve recentemente, né, é que a gente ganhou, né, o Frankincense, e aí fazia alguns dias que nós estava sem o Frankincense, e o Igor usou o Frankincense no domingo. Ele chorou o domingo inteiro. Mas era aquela coisa, colocava uma música e chorava. Olhava para foto, não sei o quê, sabe? Revirando coisa. Você via que, nossa, mas o que está acontecendo comigo e tal? No final do dia, com o olho vermelho, até inchado. Adivinha o que que é? Nossa, o Frankincense. E é ele mesmo, gente. Faz essa limpeza mesmo de pôr para fora o que está estagnado. Até às vezes a gente faz tratamento estético, né? De passar aqui ao redor dos olhos para prevenir envelhecimento. No outro dia você acorda com o olho cheio de areinha, da sujeira que tá, né, na região e o óleo traz para fora. É incrível. Só vivendo a experiência para entender como que é. O Frankincense, ele por ser um regenerador celular e por trabalhar tão profundamente na parte emocional, se a pessoa que chora muito vai parar de chorar, e a pessoa que precisa chorar e não chora vai começar a chorar. Até que haja o equilíbrio, tá, gente? É só para tirar os excessos, assim, ó, estabilizar. E hoje eu uso todo dia e não choro mais. Então é muito bom, a cura emocional é muito interessante. Mas alguém quer falar alguma coisa?
Eu ia comentar, né, até um ponto que a Ari falou, que o frankincense ele é o óleo da verdade, então, de fato, aquela verdade vai sair à tona até colocar o equilíbrio. Por isso, o chorar de mais ou chorar de menos nesse momento. Quando a gente ativa a glândula pineal aqui, então, no momento que a Ari falou, é o de conexão, é o ponto de conexão que a gente tem, né, cientificamente e em todas as terapias também, de conexão com o nosso Criador. Então, se você está desconectado, você não deixou de ter fé, você não deixou de acreditar naquilo que você acreditou, mas você deixou várias coisas do dia, do cotidiano, te afastar daquilo que você acredita. Então, você não consegue ter um momento de meditação, não consegue ter um momento com o seu Criador. E a gente sabe que para uma cura completa, a gente precisa estar alinhado, corpo, mente e espírito, né? Então, o físico tem que estar alinhado com o emocional, com o espiritual. Então, comece a fazer essa massagem na glândula pineal e você vai perceber que você consegue meditar mais, orar mais, rezar mais, de acordo com o que você acredita, você vai se aproximar mais daquilo. E aí você vai estar mais perto da cura. E quando a gente fala na linha da coluna, além de estar toda a parte, né, do sistema nervoso e vai te deixar relaxado, vai te deixar dormir melhor, ali também, por esse óleo, ele ter a tecnologia, a nanopartícula que o homem tanto procura e tanto faz para resolver os problemas sintéticos, a gente tem na natureza. Ela já era muito sábia, muito inteligente, e o óleo de olíbano, ele tem essa nanopartícula. Então, de uma forma muito penetrante, ele vai trazer a parte da nossa futura geração. Então, quando você faz uma massagem na linha da coluna, você não está protegendo só o seu filho, mas a geração futura dele. Então, ali onde está os genes, onde está armazenado aquilo, que por gerações, né? Então, eu me alimento mal, eu passo situações, às vezes meu filho nasceu com um problema, ele nem sabe, coitado, ele está pagando o preço da minha alimentação. Então, ali você está regenerando essas células, esse DNA danificado, para proteger a geração futura. Então, vale bastante a pena. Perfeito. Gente, deixei aqui para vocês uma receitinha que você pode estar usando ela aí para tratar o seu rosto. E nisso você vai ter aí as curas emocionais necessárias. Você pode usar como um perfuminho também, nos pulsos, massagear o cardíaco. Aí 10 ml de óleo de coco fracionado, 4 gotas do frankincense, 3 do mirra e 5 do gerânio. Uma receitinha maravilhosa para vocês. Mas antes de terminar, eu quero voltar Eu um tenho duas pouquinho. coisas só dessa receita, tá? É rapidão. Antes de ir na live, eu estava com a Cassiane, é uma consultora nossa, e ela é terapeuta, e aí ela aproveitou e fez a limpeza de pele minha. Quando ela finaliza com uma máscara calmante com gerânio. É incrível, gente. Eu estou me sentindo, eu estou aqui na câmera. Que maravilha. Então, é incrível, ela usa e tem tido resultado. E com relação a perfume, vocês mencionaram, não sei se foi a Ari que falou que usa como perfume, que gosta e tudo mais. Ela falou que ela passou para ir no banco, porque ela ama gerânio, ela faz tudo, ela coloca nas máscaras dela, tratamento e tudo mais. E ela coloca como perfume. E aí a gerente do banco, conforme ela estava falando, que perfume maravilhoso que você está usando. Que perfume é esse? Ela assim, não, é minha autocura, isso aqui é o gerânio. E aí ali rolou uma cliente, mas achando que era um perfume qualquer aí, sintético, né? Mas é muito melhor que isso. Olha que maravilha, gente. Gente, gratidão por todos os depoimentos de vocês, mas antes de finalizar, eu quero só agradecer aqui a nossa amiga Caroline. E eu deixei aí para vocês, quem quiser tirar, printar aí tem o telefone dela, tem o endereço dela no Instagram, ela posta diariamente aí, diariamente não, né? Mas ela tem muito conteúdo na página dela, falando um pouquinho aí das emoções e até mesmo falando dos óleos essenciais, então sigam ela. E ela trouxe, eu conversei com ela, ao eu ter contato com muitas pessoas da rede e entender a necessidade que eu tive, eu vi que muitas pessoas têm a mesma necessidade de ter um atendimento terapêutico. Numa única sessão, ela consegue buscar a causa e ressignificar. Então, a nossa amiga está com um desconto maravilhoso para nós aí. Ô, Carol, qual o prazo que você pode dar aí para esse pessoal te procurar? Uma semana, 2 dias? Tá fechado o seu áudio. Abre isso. Até terça-feira que vem, tá bom? Na terça-feira. Então,
Uma, Isso. quase uma semana aí, vocês têm. Quem desejar o atendimento da Carol, ela está com um mega desconto para vocês. Eu vou falar só o preço do desconto, não vou falar o preço da consulta, mas é acessível, ela consegue negociar com você direitinho. E vocês vão ter aí, por terem participado dessa live, R$ 100 de desconto na consulta. Olha que maravilha. Então, anotem o Lembrando link que não dela. é semanal, tá, gente? É É, uma um, sessão só. é uma sessão só. Se você tem muitas dores, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no joelho, a gente tem que escolher no meio de tudo isso o que mais te dói neste momento. E aí a gente começa com esta dor, tá? Perfeito. Para a gente ter um norte. Geralmente, Carol, não pode fazer repetir uma sessão, não repetir, mas fazer uma outra sessão de MPC é só depois de 30 a 45 dias, não é isso? Isso, porque o seu corpo tem que ter um prazo para ele entender a sua autocura e se acostumar com esse seu novo você. Depois eu vou explicar que você também tem que tomar cuidado com novos conflitos, porque a gente vai ressignificar algumas cenas, né? Só que todo dia a gente tem conflito. Eu tenho conflito, a Esther tem conflito, os filhos da Esther têm conflito, mas a gente tem que olhar para esses novos conflitos de uma forma diferente. O dia que a gente não tiver conflito é porque a gente morreu. Então, mas a gente tem muita coisa para viver. Mas ver essas coisas de uma forma diferente. Então, quando a gente ressignifica uma dor, o seu corpo já está acostumado com. Não é acostumado. Por exemplo, se eu tenho uma dor no ombro, que é uma dor de desvalorização porque eu não fui uma boa mãe, a gente tem que ver lateralidade ou uma boa companheira. Quando eu sentir uma desvalorização com esse mesmo sentido, o meu ombro vai doer. Não do que já passou, mas de um conflito novo. E aí a gente muda, mas é mais fácil quando a gente tem essa nova percepção desses sintomas. E aí a gente olha diferente para a coisa. Quando a gente não sabe, antes da consulta de MPC, fica tudo muito nebuloso, mas depois clareia. Perfeito. Então, gente, gratidão, Carol, pela sua participação. A Ariana Obrigada Seara, pelo convite, Esther. a Elisângela, a todos os participantes, né? O Ishiro, que participou, a Dulce, a Suzana e todos os convidados que estão na sala. Gratidão. Quem puder abrir a câmera, Eli, se você puder fazer um videozinho, que eu vou evoluir nessa área, não sei quando, mas vai ser no meu tempo. Eita, eu não estou com o celular aqui. Será que Não a tá no Ana tá? celular? Não. Eu acho que a Carol faz também. Faz, Carol? Perfeito. Então, quem puder abrir a câmera, quiser pegar um olhinho aí para sair na foto, fica Tira à vontade. Ou vai deixar com o cartãozinho, tirar o slide para ficar todo mundo, o máximo de Espera aí. pessoas? Assim, ó. Peraí. Aê. Olha, aprendi. Aí dá para pegar agora o olhinho, né? Porque agora. Ah, não, o meu fundo de tela continua aqui. Deixa eu ver se ele aparece. Não vai aparecer. Fundo de tela eu não sei tirar. Peraí, vou pegar o meu olhinho. Calma aí, calma aí. Isso. Corre, 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 corre. A Valdeci, Chiro. Ó, o Chiro tá ali com o Niaoli. O Niaoli é o primo da melaleuca. O Balance, que legal, gente, que Tá legal. vendo? A Estão vendo Valéria, muita gente. a Valéria é filha da. Deixa eu ver se eu não estou errando. Filha da Rosângela? Tá, Isso mesmo. tá falando de onde, Valéria? Califórnia. Califórnia, gente. Olha que chique, que legal. Live. A Cime tá ali com Tô indo pra aí, hein? Tô indo pra ele, hein? Olha que legal. Cuidado com a neve. Vamos ver quem Eu tô mais. indo pra Cadê? Alasca. A Nilza, qual olhinho que você tá aí, Nilza? Eu não consegui ler. O Frank Sense? Oh, meu Deus. Eu tô com Frank Sense. Olha que maravilha.
Então, tiraram a fotinha, tudo certo? Boa noite. Deixa eu só ver aqui o chat. O pessoal agradecendo aqui. Gratidão, pessoal. Então, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado pela participação de todos e pela presença de todos. Até a próxima com um novo tema. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.